Porque você tem a justiça no país, mas a demanda ela concentra em alguns lugares e alguma classe uma média alta, fração das pessoas. As pessoas de mais baixa renda não têm acesso Então, à você justiça. tem que fazer ela chegar até as pessoas. E a segunda coisa, ela tem que ser uma justiça que se efetive, que é o que você está dizendo. Não adianta eu ter uma justiça, mas eu levo uma demanda para ela, demora 8, 10, 15, 20 anos. Então, não é uma justiça, né? Porque quando ela for concretizada, o objeto da peleja já deixou de ser. Agora, não são só esses problemas que a justiça enfrenta, né, o da morosidade, né? Tem a discussão das papeladas, ou seja, das pilhas e pilhas de processos, se digitaliza ou não digitaliza, se os processos são digitais, se abre, se dá ou não transparência desses processos pela internet. Tem a questão da segurança dos juízes também e dos membros do Ministério Público, depois da morte da juíza do Rio de Janeiro, a Patrícia Scioli, né? O que a Frente Parlamentar pretende nesse quadro? Não, são problemas também. Você acabou apontando pontos complementares da luta dessa frente pela justiça no Brasil, né? Ou seja, garantir a integridade, a segurança dos juízes e dos promotores que atuam principalmente contra quadrilhas organizadas, o crime organizado, porque não é só no Rio, não. A semana passada eu recebi uma consulta de uma promotora do Paraná que denunciou uma quadrilha lá na cidade dela e ela está sendo ameaçada. Inclusive, ela estava querendo ver se conseguia fazer mudança de estado, né, sair do Paraná. Então, nós temos vários casos no Brasil desse aí, que é uma preocupação grande, você tem razão, que nós estamos vendo como que a gente resolve do ponto de vista legal, se é preciso lei, se é preciso... ou do ponto de vista administrativo. E as outras coisas que você colocou, que são preocupações também de outras naturezas, mas que tem carregado. Importa, Celso, você que conhece muitos membros da Justiça, porque a tua vida tem sido ir aos tribunais. É verdade. Né? É verdade que muitas vezes você atua como árbitro, atuou como árbitro também, mas a tua demanda na Justiça é muito grande. Então, importa que a gente faça com que haja justiça no Brasil e que o direito seja respeitado, né? O direito seja respeitado. Só vou encerrar dizendo uma coisa. Muitas pessoas acham que uma demanda na justiça é sempre para ser condenado. Não, quando você vai a julgamento, o julgamento pode ser a favor ou contra. Você pode ser condenado ou pode ser absolvido, né? Verdade. Quando você é processado, não é só para você ser condenado, é para você ser condenado ou ser absolvido. A sociedade brasileira precisa entender isso e dar esse direito a qualquer cidadão que é denunciado na justiça, o direito de provar na justiça que ele é inocente. Então, o papel... Esse é o princípio constitucional, inclusive. É o princípio constitucional. E o papel da justiça é esse, é garantir que as pessoas demandem a justiça e que a gente possa ter julgamentos rápidos e justos. Agora, nós fizemos, e eu participei disso também, a criação do Conselho Nacional de Justiça, né? E o Conselho Nacional de Justiça tem agido efetivamente para dar transparência à justiça brasileira, o que é extremamente importante, né? Impedindo o nepotismo nos tribunais, fiscalizando os gastos dos tribunais, impedindo uma série de práticas não muito corretas. E agora, ultimamente, o Conselho Nacional de Justiça tem sido contestado na Justiça, né? Então, se discute o poder do Conselho Nacional de Justiça. Você acha que merece alguma mudança na legislação? Não, eu acho que o Conselho Nacional de Justiça tem trabalhado bem, essa é a minha opinião. Às vezes pode ter um exagero, um arrobo a mais, sabe? Uma fala descontextualizada, fora de contexto. Às vezes pode ter um problema ou outro, mas no geral, o Conselho Nacional de Justiça que nós criamos, eu também participei da criação dele, né? Tem sido um instrumento importante. Por sinal, você lutou bastante para que isso acontecesse. Porque, veja, nós tínhamos uma seguinte situação, ninguém controlava o judiciário no Brasil, né? Nós tínhamos uma barbaridade em alguns cantos, e quem fiscaliza o juiz? O juiz fiscaliza a sociedade. Quem fiscaliza o juiz? Então, o papel, a ideia do Conselho Nacional de Justiça foi esse, poder acompanhar o trabalho do judiciário e corrigindo eventuais erros no próprio corpo. Eu acho que tem feito isso, tirando, insisto nisso, alguns exageros. O papel que ele tem cumprido tem sido um bom papel. A sua composição é boa, a sua condução é boa. O ministro César Peluso, que é o presidente, tem conduzido corretamente o Conselho Nacional de Justiça. Eu acho que ele tem dado uma grande contribuição para a sociedade.
quando a gente tirar os exageros, ele chega na posição ideal, que é fiscalizar a própria justiça, o próprio judiciário, os próprios juízes e, ao mesmo tempo, dar uma garantia para a sociedade que também o Poder Judiciário está sendo fiscalizado. Vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar de um novo parlamento que nós vamos precisar, que na verdade já foi criado, mas nós vamos precisar votar. Nós temos aí o Parlamento do Mercosul, que era na verdade uma comissão, se transformou em parlamento recentemente. Era uma comissão do Mercosul onde parlamentares de todos os países membros do Mercosul participavam de reuniões. Se transformou num parlamento para que nós tivéssemos votações a respeito das decisões do bloco do Mercosul, e nós temos que fazer as eleições do parlamento, dos membros brasileiros do parlamento do Mercosul. São 74, se eu não me engano, não é isso? Brasil. Como é que está esse processo na Câmara dos Deputados? Então, veja, nós precisamos lembrar para que o telespectador possa ser bem informado. O Mercosul é formado por 4 países: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Quer dizer, nós temos um país grande como o Brasil, que tem quase 200 milhões de pessoas, e tem um país pequenininho como o Uruguai, que tem 4 milhões e meio de pessoas, né? Então, essa composição dos 4 países, a ideia era você criar um bloco que pudesse funcionar plenamente, sobre todos os aspectos, sobre política econômica, política social, né? E a própria geografia, né? Facilitaria isso, que é aqui na ponta sul do nosso continente. Nós estamos recebendo a adesão de países que querem integrar também. Então, nós estamos nessa fase aqui. Exatamente. Alguns países já estão simpatizando com esse bloco do Mercosul. A ideia é que a gente possa funcionar tranquilamente os 4, não ter barreira alfandegária, a gente poder circular com um documento só Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, né, que a gente possa ter um comércio mais livre entre os 4 países. Uma legislação para todos os países. Agora, para tudo isso, nós precisamos ter uma legislação que seja aplicável aos 4 países. Por exemplo, não pode você pegar uma carne do Brasil e levar para a Argentina sem ter um novo código fitossanitário. Ou seja, qual é o padrão de higiene que a Argentina exige da carne que vai chegar lá? Ou o Uruguai, ou o Paraguai, e o contrário também, né? Uma farinha de trigo que vai vir da Argentina. Qual é as exigências sanitárias para a farinha entrar aqui tranquilamente? Estou dando alguns exemplos. Então, para fazer isso, nós temos um parlamento que representa os 4 países. Então, nós temos brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios, que integram um parlamento chamado Parlasul, né? Parlamento do Mercosul. Aqui no Brasil, hoje é uma representação da Câmara dos Deputados, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado escolhe alguns deputados que integram isso. O projeto que nós estamos querendo fazer é o seguinte: a partir de 2014, o povo brasileiro escolher dentre os brasileiros quem serão os 70 que representarão o povo brasileiro lá no Parlamento do Mercosul, que é uma coisa importante e que vai ficar de domínio geral quando as pessoas saberem que vão ter que votar num deputado que vai lá para o Mercosul. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos com o Jogo do Poder já já. Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje entrevistando o deputado federal João Paulo Cunha, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Falamos sobre vários assuntos, mas eu queria falar sobre a reforma política, essa reforma política que tem que sair, que não sai, que se discute, né? Vamos fazer uma reforma política inteira, parcial, né? O PT defende, inclusive, o voto em lista. Como é que você vê isso, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça? Porque vai passar por lá tudo isso, né? Eu sou um defensor há muitos anos da reforma política, né, Celso? Mas cada ano que passa eu vou ficando mais desanimado, porque a gente não consegue produzir uma reforma política. E a gente acaba vivendo um drama, que é assim, as pessoas acham que o nosso sistema está ruim, que a representação está mal e etc. Mas quando vai mudar, fica um monte de gente contra a mudança, né? E precisaria a sociedade brasileira se mobilizar para fazer a reforma política, né? Agora mesmo, esse ano, nós fizemos um debate, o nosso companheiro Henrique Fontana, que foi o relator, fez um belo trabalho e tal, mas na hora de votar, não votou. Vai ficar tudo do jeito que está. O que eu acho? Eu acho que o nosso sistema, ele não é bem representado, sabe por quê, Celso?
Porque cada cidadão vota no outro cidadão. E quando ele pega a quantidade de deputados para escolher um, ele fica buscando uma singularidade ou uma coisa muito específica para ele, que leva a ser um voto de comprometimento só pessoal, não é coletivo. A razão da política é uma razão coletiva. O nosso sistema vai contra a razão da política, porque ele é individualizado. Por que as pessoas, a maioria, rejeita o parlamento brasileiro? Sabe por quê, Celso? Porque a maioria dos votos dados são votos perdidos. Veja, nós temos 513 deputados. 513 deputados. Se a gente pegar o voto dos 513 deputados, nós vamos ter, sei lá, vamos supor, 50 milhões de votos na Câmara dos Deputados, que não é isso, mas só para ter ideia. Mas nós temos 130 milhões de eleitores. Bom, se tem 50 milhões representados, cadê os outros 80 milhões? Votaram em candidatos derrotados, porque o voto é individual. À medida que vota num candidato que perdeu, ele desaconselha o Congresso, desaconselha, ele não tem crédito no Congresso que foi eleito porque o candidato dele perdeu. Então ele não tem comprometimento com o coletivo. Por isso que eu acho que o voto em lista permite isso. Você não vota mais num candidato, você vota no partido. O partido escolhe o tamanho da sua bancada. Se o PT fez 20% dos votos em São Paulo tem 70 deputados. Então ele vai eleger 14. Ele vai fazer a lista de 14. O eleitor vai saber quem é a lista do PT. Agora, se o PT não der conta, na outra eleição o povo não vai votar mais no partido. Agora, se o PT for bem, o povo vai votar. Então eu sou francamente favorável a mudança do sistema nosso para o voto em lista. Mas, às vezes, eu desanimo. Você é um deputado muito bem votado. Sempre teve uma votação muito expressiva em todos os seus mandatos. A discussão em relação ao voto em lista é de que quem domina o partido, quem preside o partido, vai fazer a lista e de que essa lista será sempre a mesma ou será a conveniência de quem está presidindo o partido. Infelizmente, os nossos partidos políticos ainda têm comandantes, né? A decisão não é de todos os, com exceções, né? Não é de todos os membros do partido. E aí existe um medo de que aquela lista sempre seja a mesma. E como definir quem é o candidato, né? Bom, você já teve 4, 3, 2 mandatos, você continua, não continua, você tem direito a continuar, quem vai na cabeça da lista, porque quem vai na cabeça da lista estará sempre eleito, por menor que seja o partido. Essa discussão, como é que se resolve? Não, veja, primeiro nós podemos buscar mecanismos para a gente democratizar as estruturas partidárias, criar um sistema interno nos partidos de formação da lista. A segunda coisa é que a gente pode também introduzir no mecanismo uma forma do cidadão definir a lista, entendeu? Por exemplo, eu voto na lista do PT, mas eu quero que o João Paulo seja o primeiro. O próprio eleitor mudar a ordem da lista. Terceira coisa, Celso, é impossível que o Brasil esteja certo com o seu sistema sendo o único no mundo. O único país no mundo que tem esse sistema é o nosso. E o sistema de lista é usado na Inglaterra, na Alemanha, em Portugal, na Espanha. É impossível que todos esses países estejam errados e só nós estejamos certos, entendeu? É claro que a gente tem que ver a nossa realidade, não precisamos copiar nada do lado de lá. Nós podemos ter a nossa, mas a nossa precisa também avançar um pouco. Eu não tenho nenhum receio de enfrentar a mudança de lista. Porque essas coisas que você diz, por exemplo, se a gente ficar repetindo a lista num determinado partido, chega a uma altura o povo não vota mais nesse partido. Não vota mais. É, mas você vai ter, veja bem, hoje o cidadão tem que olhar 513 deputados. No voto em lista, o cidadão vai olhar só para 15, são só 15 partidos. Então, não é assim, como votou o Celso Russomano, como votou o João Paulo, como votou o Ciclano ou o Beltrano. Não. Como votou o PMDB, como votou o Democrata, como votou o PTB, o PCdoB, o PP, etc. Como votou? O cara fala, bom, negócio da aposentadoria. Não é como que votou o deputado fulano de tal, não. É como votou o partido, votou tal. Ah, votou contra o aposentado, então na próxima eleição não estou com ele. E era mais fácil do povo visualizar a disputa. Faz com que a gente tenha projeto no parlamento para o país. Hoje em dia, as pessoas falam, o parlamento é rejeitado por 70% do povo. Claro que vai ser, porque a maioria dos candidatos votados pela maioria do povo não estão representados na Câmara. Porque não chegaram lá, não ganharam. Não chegaram lá. Não. Para encerrar, nós estamos no final do programa, suas considerações finais.
Então, eu queria agradecer, dar parabéns pela condução do Jogo do Poder aqui, dizer que é um prazer reencontrá-la aqui na televisão e eu fiquei muito satisfeito e espero ter ajudado os nossos telespectadores a refletir um pouco sobre o momento que nós vivemos. E sobre... Você não falou o mais importante para encerrar o programa. Como é que está a campanha em Osasco? Eu sei que você é pré-candidato a prefeito em Osasco. Nós não estamos em campanha ainda porque não tem candidatura que a legislação impede, né, Celso? Mas eu fui escolhido pelo PT e por mais 21 partidos para coordenar o processo de sucessão do ano que vem, né? E o meu nome foi indicado como encabeçador da chapa. Se Deus quiser, eu vou preparar a campanha, vou mostrar um programa bem bom para a cidade de Osasco, um programa combativo, transparente, contemporâneo, de esperança para a cidade de Osasco, continuando o que o atual prefeito Emílio de Souza tem feito. Vamos ver se vai dar certo. Nessa fase ainda é pré. Vamos ver na hora boa mesmo, na hora que chegar, vamos ver. Espero, inclusive, que as pessoas possam contribuir com a nossa campanha, com o nosso programa para fazer a cidade melhor. De qualquer forma, parabéns a você, parabéns à Rede CNT e que Deus te proteja. Obrigado, é um prazer tê-lo aqui. Nós vamos ficando por aqui, a semana que vem nós voltamos às 11 da noite na quinta-feira com o Jogo do Poder. Até lá, gente. Assista nesta quinta-feira, no Jogo do Poder, uma entrevista com o deputado federal João Paulo Cunha, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Vamos falar sobre reforma política, vamos falar sobre a Frente Parlamentar do Judiciário, vamos falar sobre reforma ministerial. Não perca nesta quinta-feira, no Jogo do Poder.